Olá, tudo bem? Meu nome é Joyce e hoje eu vim conversar com vocês a respeito de algo que eu estou estudando e eu quero dividir com vocês: os valores do Reino de Deus. Já ouviu falar sobre eles? Pois é, nós vamos estar falando em alguns vídeos sobre o Sermão do Monte e o que ele traz de lição para nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, diz o seguinte: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vocês querem conhecer a essência do Sermão do Monte? Vocês querem saber a estrutura e o porquê que o apóstolo Mateus falou, descrevendo o Sermão do Monte cheio de valores do reino? Vem comigo que você vai aprender. E então vamos lá. O Sermão do Monte é um convite de Jesus a praticar aquilo que ele ensinou. O Sermão do Monte revela o caráter divino, o caráter cristão, o qual nós devemos seguir. Mas quem quer ser chamado discípulo de Jesus não tem a outra alternativa senão praticar. Dentro da estrutura geográfica, nós podemos dizer que o apóstolo Mateus e o discípulo Lucas deixou claro que o Sermão do Monte acontecia entre Cafarnaum e a Galileia. Cafarnaum era o lugar onde Cristo tinha sua moradia. E ali, no Sermão do Monte, no monte, Jesus assentou-se e ensinou a todos que queriam ouvir. Jesus era conhecido como Rabi, como mestre, porque as suas palavras vinham para ensinar, confrontar e trazer uma mudança de vida, para conhecer o reino, para saber como alcançar e o que fazer para se distanciar das coisas do mundo. Antes de chegarmos até o Sermão do Monte, a história no livro de Mateus conta a narrativa do cumprimento da profecia do nascimento de Jesus, da descida ao Egito, da voz de João no deserto profetizando, no chamado do Messias e no cumprimento daquilo que posteriormente aconteceria com Cristo. O Sermão do Monte, ele revela as bem-aventuranças. Bem-aventuranças quer dizer felizes. Então, Jesus, antes de passar pela cruz, ele disse que nós seríamos felizes se tivéssemos enquadrados em tudo que tivesse lá no livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Aí eu lhe pergunto, você quer ser feliz com Jesus? Se quiser ser feliz com Jesus, cumpra aquilo que ele nos ensinou. Dentro da narrativa que Mateus traz para nós podemos entender que no livro de Mateus capítulo 5, quando fala das bem-aventuranças e do reino de Deus, está falando também sobre a autoridade de Jesus. Ele sentava e ele ali ensinava. E mais, nós podemos entender que, a princípio, este Sermão do Monte era apenas para os discípulos, mas não era. O Sermão do Monte era para todos aqueles que queriam ouvir Jesus falar, aprender com Jesus e ter uma vida nova. Uma vida que traçasse um objetivo, e esse objetivo era o reino de Deus.
mudando a sua vida, a sua trajetória, aprendendo com o próprio Cristo, com o Filho de Deus, para alcançar o reino de Deus. Isso é maravilhoso, né? E nós vamos estar encerrando aqui essa primeira parte, mas logo mais vocês terão outros vídeos falando sobre o reino de Deus no Sermão do Monte. Tchau!